E aí pessoal, aqui é a Tia Yoshino e a nossa Class 5 is about the days of the week. Então a nossa aula 5 é sobre os dias da semana. E a gente vai começar pelos weekdays. Da mesma forma que a gente tem os dias da semana e fim de semana no português, no inglês a gente tem essa diferença para se referir aos dias da semana e os fins de semana. Então aqui nós vamos começar pelos dias da semana, que seriam os weekdays. Então, primeiro nós temos aqui Monday, que é segunda-feira. Depois temos Tuesday, que é terça-feira. Logo após nós temos Wednesday, que essa palavra tem muita gente que tem dificuldade. Por quê? Porque como o D fica aqui, a maioria das pessoas querem falar Wednesday. E na verdade, quando você fala essa palavra, seria Wednesday. Então é como se o Wednesday, como se esse N fosse antes do D. Então, Wednesday e não Wednesday, tá? Então, quarta-feira, Wednesday. Depois temos Thursday, tá? Thursday que é quinta-feira. Então, não confunda Thursday com Tuesday, que parece um pouco, né, na hora de falar, na escrita também, então muita gente confunde essas duas palavras. Então não confunda quinta-feira com terça-feira. Então Thursday, quinta-feira, Tuesday, terça-feira. Logo após temos Friday, que seria sexta-feira. Então estes são os dias da semana, então eles são os weekdays. E aqui nós vamos agora ver o fim de semana, que seria weekend. Tá? Então, fins de semana, weekends, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos Saturday, que seria o sábado, e também Sunday, que seria o domingo. Então, esses dois dias aqui são os weekends. É importante lembrar que quando você for escrever qualquer uma dessas palavras, você tem que colocar a letra maiúscula. Então, não escreva Monday, Tuesday, Wednesday com a letra minúscula. Então, sempre colocar a letra maiúscula, tá? Na frente, aqui na primeira letrinha. E antes de falar também o dia da semana, a gente tem que usar o on, tá? Incluindo as palavras weekdays e weekend, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos. I study English on Mondays. Então, eu estudo inglês nas segundas-feiras, tá? Aqui eu coloquei o S por quê? Porque eu quero te mostrar, quero que você entenda que eu faço inglês toda segunda-feira, por exemplo. Então, aqui é uma coisa que se repete. Então, essa ação de eu estudar inglês, essa atividade se repete em toda segunda-feira. Então, por isso a gente coloca o S. Então, quando você vê on Mondays, então quer dizer que ela faz isso todas as segundas-feiras, tá? Então, se eu quiser falar de um dia específico, então eu não colocaria o S. Por exemplo, I study English on Monday. Então, eu estudo inglês na segunda. E essa palavra também, Monday, você pode aqui substituir por qualquer outro dia da semana. Então, seria I study English on Tuesday. I study English on Wednesday. I study English on Thursdays. Então, você poderia trocar aqui por qualquer outra, tá? Lembrando que se você colocar o S, você quer dizer que você faz aquilo todas as segundas. Se você tirar, é naquela segunda específica, naquele dia específico, tá? E agora aqui um exemplo com weekend. Então, I visit my mom on weekends. Então, aqui eu visito a minha mãe nos fins de semana. Da mesma forma, eu coloquei o S porque eu faço isso todos os fins de semana. Todos os fins de semana. Então, se eu fosse visitar ela num dia específico, então eu poderia colocar I visit my mom on Monday. Então, eu visito a minha mãe na segunda, né? I visit my mom on Tuesdays, tá? Então, você pode também trocar pelos dias da semana. Então, outro exemplo. Eu poderia colocar I'm going to visit my mom on the weekend, tá? Então, eu vou visitar minha mãe no fim de semana. Então, é uma outra forma também de usar, mas aí seria no futuro. Aqui eu estou falando de uma coisa recorrente, tá? Então, I visit my mom on weekends. Então, todo fim de semana eu estou lá. Então,
essa foi a aula sobre os dias da semana. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. E te vejo em breve na nossa próxima aula. Bons estudos e até breve!